Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar direto no capítulo 19 de Lucas. Um capítulo, olha, cheio de momentos intensos enquanto Jesus se aproxima de Jerusalém. É verdade. Temos encontros transformadores, parábolas desafiadoras e a chegada bastante tensa à cidade. Isso, vamos começar por Jericó com a história de Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos, muito rico e bem conhecido por ser baixinho, né? Exato. E ele quer tanto ver Jesus que sobe numa árvore. Mas o surpreendente é o que Jesus faz. Sim, Jesus olha para cima, chama ele pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Assim. Exatamente assim. E claro, isso causa um burburinho enorme, né? A multidão começa a murmurar porque, bom, Zaqueu era visto como um grande pecador, um coletor de impostos naquela época. Era uma figura bem impopular, para dizer o mínimo. Mas a reação do Zaqueu é o que me impressiona. É imediata, radical. Muito radical. Ele se levanta e anuncia metade dos bens para os pobres. E se ele tivesse defraudado alguém, restituiria 4 vezes mais. Isso é muito forte. 4 vezes. Não é só generosidade, parece ter um significado mais profundo, né? Sem dúvida. Essa restituição quadruplicada, ela tem ecos na lei judaica para casos específicos de roubo com dano. Mostra um desejo, assim, profundo de reparar completamente o mal feito. Um sinal claro de arrependimento, sabe? Entendi. E Jesus valida isso na hora. Diz que a salvação chegou àquela casa. E chama Zaqueu de filho de Abraão. Que inclusão, hein? Ignorando totalmente o julgamento social. Perfeito. E é interessante como esse episódio prepara o terreno para o que vem depois. Como eles já estavam perto de Jerusalém e havia aquela expectativa, né, de que o reino de Deus ia se manifestar a qualquer momento. Ah, sim. Aí Jesus conta uma parábola talvez para ajustar essa expectativa. Exatamente. É a parábola das 10 minas. Um nobre que viaja para receber um reino e deixa dinheiro, as minas, com 10 servos para eles negociarem enquanto ele está fora. Parece uma lição sobre investimento, mas imagino que o ponto seja outro. Com certeza. O foco é a responsabilidade, a administração do que foi confiado. Na volta, os servos que multiplicaram dinheiro são recompensados, ganham autoridade sobre cidades. Mas tem um. Sempre tem um, né? Pois é. Esse um, por medo do Senhor que ele descreve como severo, exigente, ele apenas guarda a mina, esconde. E aí ele se dá mal. A mina é tirada dele e dada justamente para o servo que mais lucrou. Aquela frase, a todo o que tem mais se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É bem dura essa lógica, né? Especialmente depois da acolhida do Zaqueu. É dura, sim. Mas a conexão talvez esteja na resposta que se dá ao chamado do reino, entende? Zaqueu respondeu com uma ação transformadora, radical. A parábola adverte contra a paralisia, a inação causada pelo medo ou pela incompreensão. E tem aquela parte final, a ordem para matar os inimigos que não queriam o reinado do nobre. Isso pesa ainda mais, né? Pesa muito. Sublinha a seriedade das consequências da rejeição. É uma mensagem forte sobre vigilância, sobre usar os dons, as oportunidades, sobre fidelidade ativa mesmo. Entendi. A tensão vai crescendo, eles seguem para Jerusalém, Jesus manda buscar um jumentinho que nunca foi montado, as pessoas colocando mantos no caminho. O clima é de coroação quase. Sim, é uma entrada que claramente evoca expectativas messiânicas, profecias. Quando ele começa a descer o Monte das Oliveiras, a multidão de discípulos explode em louvor, gritando, bendito o rei que vem em nome do Senhor. A aclamação é explícita. Mas nem todo mundo gosta disso. Alguns fariseus pedem para Jesus mandar o povo calar a boca. E a resposta de Jesus é marcante. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ele afirma a legitimidade daquela aclamação. Só que logo depois dessa afirmação de realeza, vem uma virada muito triste. Jesus olha para a cidade e chora. É um dos momentos mais comoventes, eu acho. No meio daquela aparente celebração, ele chora por Jerusalém. Mas por quê? Por que chorar ali? Ele chora pela cegueira da cidade. Lamenta porque Jerusalém não reconheceu o tempo da sua visitação. A chance que estava tendo ali para encontrar a paz, a reconciliação com Deus. Ele prevê a destruição futura, o cerco, tudo por causa dessa falha em entender quem ele era. Nossa, que contraste! Da aclamação ao lamento em tão pouco tempo.
E a intensidade não para. Ele entra no templo. E aí a ação é direta. Ele expulsa os vendedores, o pessoal que estava fazendo comércio ali. Citando as escrituras, né? A minha casa será a casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Exato. É uma declaração fortíssima de autoridade e um confronto aberto com o sistema religioso que permitia aquilo. A partir daí, ele passa a ensinar todos os dias no templo. O que, claro, enfurece ainda mais os líderes religiosos. Os principais sacerdotes, os escribas, eles começam a procurar um jeito de matá-lo. Sim, o conflito se torna declarado, mas eles ainda não conseguiam fazer nada por causa do povo. O texto diz que o povo ficava pendurado nos seus lábios, ouvindo atentamente. Esse apoio popular era a proteção dele naquele momento. Exatamente. Criou-se uma situação de alta tensão entre Jesus e as autoridades estabelecidas. Então, para a gente fechar essa análise do capítulo 19, começamos com a transformação individual e surpreendente de Zaqueu, passamos por uma parábola bem séria sobre responsabilidade e as consequências da rejeição, chegamos à entrada triunfal seguida de perto por um lamento profundo e terminamos com um confronto direto no templo. Que montanha-russa! É uma sequência muito dinâmica mesmo, e nos deixa, talvez, com uma questão para pensar. Como essa acolhida tão radical a Zaqueu, um pecador público, se encaixa com as advertências tão severas da parábola e com o lamento sobre a rejeição de Jerusalém? O que essa tensão constante entre graça e julgamento nos diz sobre a mensagem que Lucas quer passar nesse ponto tão crucial?